Boa noite, bom dia. Oitavo ano. Seguinte, pessoal, estamos entrando aqui nesse assunto aqui, cujas atividades vocês podem já tenham pego, já tenham respondido. Se não responderam, vão responder agora. Vamos tirar essas dúvidas. Certo? Sobre a independência dos Estados Unidos. Por quê? Né? A gente vai estudar isso. Certo? Por um simples motivo, certo? A gente já estudou Revolução Francesa, Revolução Inglesa, etc e tal. Estamos chegando agora nessa, podemos dizer, revolução também, né? Todo esse movimento de independência liberal e republicano, federalista. Vamos embora, certo? Vê só, tudo começa com o seguinte, certo? Primeiro, depois de tantos conflitos que a gente ouviu falar, inclusive lá na Revolução Francesa, que inclusive vieram acarretar no ódio do povo, na fome do povo, altos impostos, etc e tal, que foram os conflitos com a Inglaterra, certo? A Guerra dos 7 Anos e tudo mais, tudo de ruim aconteceu lá na França, certo? Inclusive depois a gente pode dizer que foi um dos estopins para a Revolução Francesa, certo? Esses dois expoentes na política mundial, eles têm um peso muito grande, certo? Principalmente porque da Revolução Francesa, com esse cunho libertário que veio a derrubar o absolutismo lá, e com, no caso, a independência dos Estados Unidos, né, com esse teor republicano, liberal e federalista, né, por fim a essa questão da colônia, certo? Então é o seguinte, tudo começa com aquela questãozinha lá, né, da Inglaterra, com as tretas religiosas lá, certo? Entre protestantes, puritanos, católicos e tudo mais, certo? Sabem vocês, ou vocês sabem, enfim, que dentro desse novo contexto religioso tem aquela questão, né, de você ser predestinado, Deus abençoou, aquela ideia do Calvino e aquele negócio todo, que seu destino é a grandeza, certo? Então a Inglaterra mandou um bandão de gente para lá, para a América do Norte, certo? Que depois viria a ser Estados Unidos. Então, esse povo que chegou lá, né, vocês sabem, que diferentemente do Brasil, certo? Quando o povo foi para lá, né, e chegando lá, todo aquele processo de ver o que tinha, o que não tinha, o que nós poderíamos ganhar, o que a gente não ia ganhar, e depois que poderia perder o Brasil e tal, aquele negócio todo, e as províncias e tal, virar colônia de Portugal, o processo de independência, isso tudo que a gente estudou até agora, certo? Os ideais franceses e americanos foram muito copiados, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina. E a gente vai ver quando a gente começar a estudar a independência da América Latina. Tá certo? Então esse povo foi para lá, aquele negócio, olha, com a terra e tal, não sei o que. Ah, só um porém, que eu esqueci de dizer, né? Que a colonização do Brasil foi exploratória, certo? E não que lá nos Estados Unidos não tenham tido, certo, exploração. Mas, a priori, era de povoamento. Ou seja, você vai morar lá, você não vai passar um tempo lá, você vai morar lá, plantar lá, desenvolver aquele lugar. Tá certo? Então, sendo colônia dos Estados Unidos, ou você, como colono, você sabe que você não tem direito nenhum, certo? Você não é um cidadão americano.
Você é um colono, certo? Tudo que você tem, sua terra, tudo, uma hora ou outra, na hora que o rei quiser, ou que a galera inglesa quiser, pode chegar lá e tomar, confiscar, enfim. Certo? Então, a gente sabe que, no caso, as 13 colônias, elas não tinham contato nenhum com a outra. Certo? Pagavam pesados impostos. Então, quando, como é que se diz? Os colônios pagavam esses pesados impostos, inclusive moeda, dinheiro, tudo. Nenhuma colônia tinha contato com a outra. Tipo, Pernambuco não pode ter contato com Alagoas, Alagoas não pode ter contato com Sergipe e sucessivamente. Tudo era para Inglaterra, certo? E além disso tudo, certo? Só para vocês situarem, isso que eu estou falando, certo? É aqui, ó, capítulo 7, no início das páginas 152 e 153. Aí passando aqui no livro, certo? Para a página 154 e 156, certo? Fala de uma sucessão de conflitos e de tomadas de colônias, um do outro, o outro perdeu para o outro. Ou seja, Espanha, França, Rússia, Inglaterra, um pegando um pedaço de terra do outro, certo? E sempre, logicamente, com o dedinho da Inglaterra no meio. Beleza? Então, não é só essa questão, o povo foi morar lá, pô, que legal, certo? Não. Além de pagar pesados impostos, certo? Eles tinham que prestar total subserviência para a coroa inglesa. Então, só um exemplo. Só um exemplo, para você ter uma ideia. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas é uma questão que eu me lembrei agora e que é parecido com a lei da derrama aqui no Brasil. Que os oficiais podiam invadir tua casa e entrar se você não pagasse os impostos. Se tu não pagasse os impostos, eles podiam levar tudo que tu tinha, porque tu não pagou o imposto, certo? Então, lá tinha uma lei que era lei do aquartelamento. Daqui a pouco eu vou... É mais para frente um pouquinho. Ou seja, você era obrigado, se fosse passando uma tropa inglesa, você dá dormida, alimentação, proteção, cuidar dos caras. Para você ver o absurdo, certo? Vou dar vê só. Por exemplo, aqui a gente encontra, vê só, a lei do melaço, que foi um exemplo do que viria a acontecer após o conflito entre franceses e ingleses. Essa lei foi estabelecida um imposto sobre o melaço de cana usado na fabricação do rum que não fosse trazido das colônias inglesas, como diz Jack Sparrow, né? Mas por que o rum? Vamos para frente. Certo? Outra lei absurda, depois, ainda tem mais, certo? Outra lei absurda, qualquer livro, jornal, panfleto, carta, qualquer coisa que fosse impressa, tinha que levar o selo inglês. E esse selo não era barato. Certo? Para você ter uma ideia. Essa imagenzinha assim, inclusive tem essa cena aqui num desenho do Pernalonga, ele contando a história da independência dos Estados Unidos, certo? Vocês vão rir pra caramba. Dá uma olhadinha lá no YouTube, deve ter. Certo? Essa imagem aqui, ó. Certo? Aí, ou seja, os americanos já estavam revoltados com os caras.
Aí detalhe, isso aqui foi o seguinte, foi um negócio chamado Tea Party. Mas professor, o que diabo é Tea Party? Foi a festa do chá. Ou seja, outra lei, certo? De 1773. Simplesmente, os caras já trabalhavam com chá, beleza? Eu vendia chá a você vendia a fulano, vendia a Beltrano, tal, todo mundo gostava de um chá, né? Então, os caras chegaram e subtaxaram o chá. Mas, detalhe, só podia vender o chá que vinha, certo? Ou a Inglaterra, ou comprar o chá que vinha da Inglaterra. Então, daí, os caras revoltados. O cara, mas rapaz, eu já vendia chá e agora eu vou ter que... Só vou poder vender chá se o chá vier de lá, ou se eu puder vender para lá. Como é esse negócio? Os colonos revoltados se disfarçaram de índios, subiram nos navios e jogaram, eu acho que 300 ou mais de 300 caixas de chá no mar. Daí por isso esse título, né? A festa do chá. E, consequentemente, já sabem o que é que deu isso, né? Ou seja, novos impostos, novas cacetadas inglesas nos Estados Unidos, certo? Então, por exemplo, a lei do melaço, eu já falei, a lei do selo, certo? A lei do chá. E tem outra, a lei do porto, certo? O porto de Boston, que foi fechado, certo? A lei do abortamento e a lei de Quebec. Só um minutinho. Vejam só. Mas para ficar mais... Como é que eu vou dizer? Mais didático para vocês, né? Vamos fingir que a gente está na sala de aula. Matar a saudade, né? Por exemplo, a lei do porto de Boston, o porto foi fechado, ou seja, as pessoas ficariam totalmente dependentes, certo? Das embarcações inglesas, ou da autorização, lógico, deles, certo? A lei do aboletamento. As autoridades coloniais passariam, através dessa lei, a dar estrutura e instalações adequadas aos oficiais dos soldados ingleses, certo? Ou aquartelamento, certo? Lei de Quebec. Essa lei foi mais específica para o Canadá. Como os ingleses controlavam as regiões após a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, foi concedida a liberdade religiosa e de costumes. Certo? Mas não acabou não ainda, viu? Então, vamos para frente. O que acontece? Esse monte de leis que vinham deixando os caras altamente revoltados, gerou o seguinte: todo mundo se reuniu, certo? Em 1774 para o Congresso da Filadélfia. O que é que foi discutido? Se ia se separar, se não ia se separar, se ia se separar, se não ia se separar. Ou seja, algumas pessoas queriam a separação, certo? E outras pessoas queriam continuar atreladas com a Inglaterra, mas dando uma flexibilização naquelas leis e tudo mais. Traduzindo, esse congresso não deu em nada. Ou seja, a galera não quis se separar. Beleza, tal, passa o tempo. Depois, houve outra reunião, certo? Então, outro congresso. Isso em 1775. Então, o que acontece? Dessa vez, o pessoal decidiu se separar, certo? Então, deu início realmente, né, à guerra pela independência dos Estados Unidos. Beleza? E no caso aqui, tem alguns nomezinhos que vocês vão achar bem familiares,
certo? Que é George Washington, Thomas Jefferson e Benjamin Franklin, certo? Bom, George Washington lidera, certo, as tropas americanas, né? Thomas Jefferson, certo, foi o cara que redigiu a Declaração de Independência. E o senhor Benjamin Franklin foi o cara que chegou lá e conversou com os franceses e disse: olha, bicho, vocês não gostam dos caras, nem a gente. A gente só vive liso porque o dinheiro que a gente pega é para pagar os caras. Então, aquele negócio. Tu quer ganhar alguma coisa, ou fazer algum negócio aqui, e aí? Dá uma mãozinha, bro. Então, foi isso que aconteceu. Os franceses apoiaram os Estados Unidos contra os ingleses, certo? Que, no caso, né, essa independência, que por isso que tem aquela comemoração toda, certo? No 4 de julho de 1776. Beleza? Os caras, depois de trocar tapa lá, os caras ganharam. Mas veio ser reconhecido oficialmente, certo? Com documento, carimbo, em tudo, em 1783, certo? No Tratado de Paris, né? E outros países também recuperaram. Beleza, pessoal? Aí, só para fechar, só para terminar, certo? Aí, só para terminar, só dando uma relembradazinha, certo? O porquê do cara tá vendo essa treta aí, ou esse assunto, é justamente o cunho, certo, libertário dessas revoluções. E principalmente essa questão da organização política, certo, no caso, certo, dos Estados Unidos, certo? A questão da federação, ou seja, porque é aquele negócio, eles não queriam prender ninguém ou controlar ninguém. Tanto é que nos Estados Unidos, cada estado tem suas próprias leis, logicamente respeitando uma Constituição, certo? Mas, ou seja, são estados, cada um no seu quadrado, cada um com suas leis, porém unidos, certo? Então, esse molde, logicamente, né, inspirado nas ideias lubiristas do liberalismo, tanto do liberalismo comercial quanto social, certo? Foi que deu esse tiro, digamos assim, para que a independência dos Estados Unidos influenciasse outras nações, certo? Inclusive o Brasil e dentro da América Latina. Tanto é que muitos caras, inclusive no Brasil, olha o que os caras diziam, referente à Revolução Francesa e à independência dos Estados Unidos. Os caras diziam, é o seguinte, vamos, vê só, certo? Vamos imitar uma e ter cuidado com a outra. Ou seja, porque uma tinha aquele cunho libertário, a participação do povo, o liberalismo econômico, certo? Aí, a outra tinha a questão da federação, da organização política, da descentralização do poder, certo? E fora a ideia de virar uma nação, de virar um estado, não ser mais, de virar uma república, de não ser mais, certo, capacho de ninguém, colônia de ninguém. Entenderam? Então, por isso, né, essas duas aí é o que mexeu com a cabeça da galera, certo? Na Europa, ou na América do Norte, principalmente, onde aconteceu, certo? E ao que nos diz respeito aqui
na América Latina. Tá certo, pessoal? Boa tarde, boa noite ou bom dia e saudade, valeu.